Olá, estamos em nosso portal Ternura de Notícias e também veiculando essa entrevista através dos nossos jornais falados do Grupo de Rosa de Comunicação, no propósito de um tema muito importante para a nossa comunidade de Ibitinga. O promotor público, Dr. Eduardo Crespilho, vem falar hoje sobre um tema importante para a nossa cidade e também para muitos pais, onde envolvem os alunos da rede estadual de ensino. É uma ação civil pública movida em face ao Estado que discute a questão do transporte escolar junto a estes alunos da rede pública, pois muitos alunos perderam o transporte em 2017. Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Quais seriam aí os objetivos específicos dessa ação, no qual aí o senhor move contra o Estado, por esses alunos terem perdido o direito do transporte escolar no ano passado? Certo. Daniela, primeiramente eu agradeço o convite, a abertura desse canal para explicar. Realmente é um assunto bastante complexo, um trabalho bastante difícil que a promotoria tem feito em relação a essa questão, e é muito importante realmente divulgar à população, especialmente aos pais que foram atingidos com essa medida do Estado de São Paulo. Então eu agradeço realmente para poder explicar o que se trata, quais são os objetivos dessa ação e o que acontece. O Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação, em 2017, passou a aplicar uma resolução normativa em que limitava o transporte escolar àqueles alunos que residiam a mais de 2 quilômetros de distância em relação à sua escola. Ou seja, para fazer jus aí ao transporte, ele tem que residir a mais de 2 quilômetros, ainda assim optar pela escola mais próxima da sua residência. Todos aqueles alunos que não se enquadravam nesse critério perderam o direito ao transporte e então passaram a reclamar no Ministério Público, no Conselho Tutelar, na Secretaria Municipal de Educação, e foi então que nós ingressamos com essa ação civil pública, que é exatamente para tentar rever esse ato, para tentar reverter o conteúdo dessa resolução normativa. É bem interessante isso, que o doutor comentou sobre a questão dos pais muito preocupados no ano passado. Foi até um choque, porque foi uma surpresa grande, foi no momento do início do ano letivo. Sim. Dos alunos, inclusive aqui nas emissoras de rádio nós tivemos muitas reclamações e mães, pais aí, simplesmente não só bravos, mas ao mesmo tempo perdidos com relação à questão do transporte para os seus filhos. E neste caso, já houve alguma análise judicial desta ação e qual que é a fase atual em que ela se encontra? Realmente a comoção social foi muito grande. Foram cerca de 650 alunos que perderam, num primeiro momento, o direito ao transporte, e isso segundo informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação. O Estado contesta esse número, diz que é um número um pouco menor, mas esse é o número que me passou a Secretaria Municipal de Educação. Com relação à fase do processo, nós fizemos um pedido liminar para que o Estado retomasse imediatamente a situação como era vivida em 2016. Essa liminar foi atendida, o Estado recorreu, mas a decisão ficou mantida no tribunal. Portanto, o que temos hoje é que vale a regra desde 2016, como se nada tivesse sido alterada. Mas é fato, agora nessa terça-feira, dia 3 de abril, será feita a audiência de instrução, possivelmente de julgamento dessa ação, e alguma coisa pode se alterar. Esperamos aí conseguir manter essa decisão e, se tudo der certo, manter também no tribunal. Muito bem. Portanto, doutor Eduardo, o fundamento desta ação ela é a não razoabilidade do critério de 2 quilômetros que foi estabelecido aí pelo governo do Estado, nesta resolução da Secretaria Estadual de Educação, e por isso o senhor está aí sustentando de que é inconstitucional essa decisão. Sim, é exatamente isso, Daniela. O fundamento da ação é realmente ver ou sentir que essa distância de 2 quilômetros é muito para um aluno ter que caminhar, fazer ida e volta num calor intenso, num frio intenso. Nós sabemos que temos verões bastante intensos aqui, sabemos que há vias de fluxo intenso que pode gerar algum perigo. Então a gente acredita que 2 quilômetros ou um pouco menos que isso é muito para um aluno caminhar para estudar. Isso vai comprometer o rendimento escolar dele, isso vai propiciar uma evasão escolar no futuro, e contra isso a gente se opôs, dizendo, portanto, que é não razoável, e por não ser razoável é inconstitucional. Certo? Perfeitamente. E o que nós temos aí quando falamos de um retrocesso social, digamos assim? Sim, é verdade. Um outro fundamento que essa ação tem
é baseado num princípio que os estudiosos do direito vêm desenvolvendo, que é um princípio que se chama vedação ao retrocesso social. O que significa isso? Aqueles ganhos sociais que nós já tivemos, especialmente em serviços públicos, eles não podem ser diminuídos nem ser retirados, sob pena aí de um retrocesso social. E é contra isso, esse também é um fundamento, né? Um dos fundamentos da ação também é esse princípio do retrocesso. E, na verdade, infelizmente, a gente tem visto muitos retrocessos na área da educação. Tá? Isso é a nossa opinião, a nossa forma de encarar o problema, mas é fato que a educação vem sofrendo com muitas perdas, a perda de qualidade de trabalho dos professores, a desvalorização de professores, falta de condições estruturais e mais essa questão aí do transporte, que também vem, segundo a nossa visão, prejudicar a qualidade do ensino por atrapalhar o rendimento do aluno que vai ter que percorrer longas distâncias. Muito bem. Doutor, quer dizer que pela resolução, somente os alunos que morem a mais de 2 quilômetros da escola onde estudam têm o direito a esse transporte escolar. E se a ação civil pública for julgada procedente, a distância será reduzida para 1 quilômetro. Quer dizer, nós temos aí uma redução bastante significativa e merecida quando falamos de crianças, quando falamos de pessoas que realmente precisam de um amparo, de um responsável, de um pai, de uma mãe que muitas vezes trabalham e tem toda essa dificuldade do ir e vir com os seus filhos, embora sejam todas de sua responsabilidade. Mas, como promotor, responsável pela vara da infância e juventude, isso deve prevalecer e é uma das teses que o senhor defende nessa ação. O que acontece? Quando eu me deparei com essa notícia e os pais reclamando que 2 quilômetros, por exemplo, aquele pai, aquela criança que mora a 1,8 km, ou seja, quase 2 quilômetros, essa criança vai ter que andar mais de 3,5 km e de volta. Isso é muito, como eu disse, no meu ponto de vista, e imagino que a maioria das pessoas vai pensar que é muito. Então, o que a gente fez nessa ação? A gente buscou numa legislação comparada, em exemplos em outros lugares, em outras legislações, que apontam uma distância de 1 km, de até 1 km, como sendo, aí sim, uma distância razoável para ser percorrida. Então, supondo que o aluno mora a 600 metros, é razoável que ele percorra 600 metros para ir, 600 para voltar. Até 1 km nos parece razoável. Esta é uma das teses da ação. Mas eu tenho que ser honesto, é uma tese bastante assim, complexa. Tenho bastante pé no chão de que é um ponto bastante discutível, mas o fio condutor dessa tese e de todos os pensamentos que envolveram essa tese é realmente a razoabilidade. O que é razoável? O que seria razoável você permitir que seu filho andasse? O que seria o ideal? Ideal eu acho que não é nem o que podemos muito pensar, porque nós sabemos que as coisas não são ideais. Mas o que é razoável? É razoável fazer com que seu filho ande 1,8 km para ir até a escola? Não me parece. Eu tenho condições estruturais de levar minha filha na escola, portanto eu não deixo que ela ande 1,8 km. E quem não tem? É razoável submeter o filho dela a andar toda essa distância? 1,8 km eu acredito que não, mas 600 metros eu acredito que sim. Eu vivi isso, eu caminhava cerca de 800 metros para ir à escola, é razoável. Então, essa é uma das teses, sim. Mas tem outra questão ainda, e que deixa um pouquinho mais complexo o assunto. O que acontece? A resolução, ela estabelece essa distância de 2 km como mínimo, porém, ela estabelece uma exceção, que seria o seguinte: se no meio do trajeto, ainda que o aluno resida a menos de 2 metros, a 2 quilômetros da escola, mas se houver algum obstáculo que elimine aí a locomoção dele, que dificulte a locomoção ou coloque ele em risco em sua segurança pessoal, essa regra dos 2 km pode ser afastada. E foi justamente isso que o senhor fez. O senhor norteou, através de um mapeamento, o município, no entorno das escolas, o que contemplou um estudo mais aprofundado sobre essa questão da realidade que nós vivemos em relação à quantidade de avenidas que estão próximas dessas escolas e talvez pontos aí que podem ser perigosos para essas crianças. Exatamente. O que eu fiz, então, com base nessa brecha que a própria resolução oferece, ou seja, dizer que o critério de 2 km não se aplica em caso em que o aluno encontre obstáculo no percurso, no trajeto, eu desenvolvi junto com a minha equipe e ouvindo muitas pessoas também, muitos professores, gestores, o próprio secretário municipal de educação, eu desenvolvi uma outra tese que seria o seguinte: oferecer sim o transporte escolar àqueles alunos
que residam a menos de 2 quilômetros, desde que eles tenham que atravessar uma avenida de fluxo muito intenso, isso no caso das crianças e pré-adolescentes até o ensino fundamental 1, e no caso de todos os alunos, caso eles tenham que cruzar alguns pontos de venda de drogas que todo mundo sabe que existem. E aqui é um ponto muito sensível. Muitos pais que foram conversar comigo na promotoria e também conversaram com meus assessores para reclamar dessa situação, eles diziam que precisavam do transporte, porque senão os filhos vão ter que passar em locais em que há consumo de drogas, há olhos vistos e também o tráfico de drogas. Isso era a situação que mais os preocupava. Então a gente ouviu essa reclamação e a gente sabe que a gente tem como autoridade, como promotor de justiça, polícias, a gente tem que coibir esse tipo de situação. Mas é fato que esse tipo de situação existe. E eu não posso eu não posso aceitar que um pai tenha que carregar essa preocupação diária do filho passar por um ponto de venda de drogas, porque a gente sabe que isso muitas vezes atrai a criança ou adolescente e a gente pode perder esse adolescente para essa situação. Portanto, eu fiz um mapeamento da cidade em relação a cada uma das escolas, eu tracei um raio de 2 quilômetros para ver se em alguns trajetos para essa escola há alguma avenida movimentada que impeça ou que prejudique a segurança dos alunos crianças e adolescentes do ensino fundamental 1, ou ainda se há pontos de venda de drogas. E como que eu fiz isso? Como é que eu identifiquei os pontos de venda de drogas especialmente? Por meio de contatos com os diretores, gestores escolares, mas principalmente com base no meu banco de dados, das acusações que a gente faz, das prisões que ocorrem, e tem alguns pontos em que há prisões, que há situações de flagrância reiterada, ou seja, ali existe. Então eu posso citar um exemplo que todo mundo sabe onde há o uso de drogas, há movimentação relacionada a drogas, que é o cemitério municipal. Todo mundo sabe que ali ocorre isso. As autoridades públicas conseguem abordar de forma a resolver esse problema, infelizmente até o momento não conseguem. Então eu não quero, eu pretendo com a ação, nós pretendemos com a ação poupar esses estudantes de passarem por ali, por ser uma situação que possa causar algum risco à segurança pessoal deles. Muito bem. E na sua avaliação, doutor Eduardo, o que o senhor acha? Quais as chances de êxito, para essa ação civil pública aí, realmente, na conquista justamente do seu objetivo principal? Certo. Daniela, essa é uma pergunta difícil porque realmente é uma ação que envolve, que aborda a política pública. E nem o promotor, nem o judiciário, eles não podem ingressar no âmbito da atribuição política do Estado. Porém, a tese é de que justamente essa atuação política, esse ato normativo, que é um ato político, ele foi inconstitucional. E por isso que dá margem a uma atuação, pelo que nós entendemos. Mas a discussão é bem complexa. A questão principal é saber se é ilegal esse critério e, portanto, nós podemos intervir ou se não é. Creio que, em primeira instância, nós tenhamos alguma chance, mas no Tribunal de Justiça a situação é um pouco mais complicada. Então, não é fácil, mas nós estamos aí lutando. Porém, existe um outro pedido. Essa ação tem um outro pedido acumulado, que é um pedido de indenização por danos morais pelo transtorno causado. Porque o que acontece? A resolução que disciplina isso aí é de 2011. E desde então ela não vinha sendo respeitada devidamente pelo próprio poder público. Ocorre que em 2017, no início do ano letivo, como a gente falou, eles informaram aos pais, exatamente no início do ano letivo, que os filhos não teriam mais acesso ao transporte escolar. Isso causou uma surpresa em toda a população, uma comoção social muito grande. Você mesmo falou que pais vieram até a rádio, muitos pais foram desesperados à promotoria de justiça, exatamente, desesperados às escolas, os diretores escolares tiveram uma grande dificuldade de contornar tudo isso. Até para explicar, não é mesmo? Até para explicar, porque foi uma surpresa, e essa surpresa, ela abalou uma expectativa que os pais tinham. Os pais não tiveram tempo de se organizar para fazer com que os filhos tivessem um meio de transporte, para conversar com o vizinho, para conseguir ajeitar a vida, para conseguir realmente se organizar. E essa frustração de expectativa é uma lesão ao direito de cada um deles. Portanto, gera um dano moral difuso, coletivo. Todos esses pais sofreram e por isso eu faço pedido de indenização.
creio que em relação a esse pedido de indenização, eu tenho provas muito fortes e tenho assim, uma expectativa muito grande de êxito mesmo no Tribunal de Justiça. Doutor Eduardo, os pais dos alunos, eles podem fazer alguma coisa hoje para contribuir com essa ação ou com a resolução deste problema? Sim, Daniela. Os pais, durante a tramitação da ação, como nós tivemos uma liminar para retornar à situação anterior ao ato do governo, esses pais já contribuíram, muitos pais contribuíram indo à Promotoria de Justiça no atendimento nosso ao público para informar que o filho não estava tendo acesso ao transporte, muito embora estivesse dentro do critério que nós estávamos defendendo. Então, com base nessas informações, nós peticionamos no processo para que a liminar fosse cumprida. Então, o momento agora é de aguardar, porque o que vige é a liminar realmente, mas temos que aguardar uma decisão de mérito que pode ser que venha agora nessa terça-feira, mas não sei se vai haver o julgamento, não é uma certeza que vai haver o julgamento. Mas os pais têm que ficar atentos, porque havendo uma decisão mantendo a liminar ou modificando alguma coisa, os pais têm que saber se eles vão continuar aí dentro do critério para gozar do serviço público. Muito bem. E, se me permite dizer, claro, eu acho que é papel dos pais, além dessa função em relação a essa questão do transporte, é necessário, é imprescindível que os pais se engajem na construção da escola que o filho estuda. Nós precisamos, o momento é crítico, a educação sofre muitas perdas, especialmente estruturais no seu desenvolvimento. Temos sim, pode parecer um lugar comum, mas nós temos uma crise no ensino público e nós temos que lutar para que esse ensino público seja de qualidade, seja oferecido para todos, que todos tenham acesso. E como é que os pais podem participar disso aí? Se engajando das discussões, participando das reuniões com os mestres, sabendo realmente o que se passa, conversando com outros pais, estimulando os seus filhos a manter uma cultura de paz, a resolver os conflitos dentro da escola e participando. Eu peço aqui para trazer uma experiência que nós vimos, muito provavelmente você também viu, de um diretor de uma escola de São José do Rio Preto, que foi indicado como finalista de um concurso mundial de ações pela educação. Esse diretor escolar, o que ele fez, né? Qual foi o grande milagre? Porque ele assumiu uma escola com muitos problemas de violência, evasão escolar, baixo aproveitamento, e hoje essa escola é uma referência. E eu li a entrevista dele, o que será que ele fez, qual que é a estratégia? Ele se baseia em algo que ele chama em construção coletiva da escola. O que seria essa construção? É chamar realmente os pais e a comunidade onde essa escola está inserida e para que se engajem para a construção, para que invadam essa escola, se apropriem dessa escola, no bom sentido, evidentemente, para que todos contribuam de uma maneira positiva. E uma das estratégias principais, segundo li na entrevista, é melhorar os espaços públicos. Às vezes um pai consegue pintar um muro, usa a sua atividade para consertar um ventilador que está quebrado, saber o que a escola está precisando e como essa pessoa pode ser útil à escola. E a boa notícia que nós temos em relação a isso, Daniel, que aqui estou falando sobre retrocesso social, sobre perdas da educação, mas nós temos boas notícias também, porque eu tenho acompanhado muitos trabalhos da Secretaria Municipal de Educação e eles têm se engajado nessa responsabilização da comunidade para com a escola, chamando a comunidade para esse envolvimento na escola. Inclusive, vai haver um projeto muito bacana que eu tive conhecimento com o Grupo Votorantim, em que celebrou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e para justamente chamar os pais da comunidade a atuarem dentro da escola. Então, eu convido realmente os pais para se informarem sobre as suas escolas, as escolas dos seus filhos, se participarão desse projeto e se não participarão, que se engajem, se organizem, porque a escola está precisando de mais envolvimento da comunidade. E é esse envolvimento que trará um ganho qualitativo, é esse envolvimento que vai fazer com que nós não percamos mais. Exatamente, né? Mais do que isso, acho que essa questão do envolvimento da comunidade, a gente pode observar que são pequenas ações, são pequenas atitudes locais que a gente consegue desenvolver um trabalho em conjunto e com isso resultar de uma forma bastante positiva. Ou seja, é possível sim converter situações, como é o caso, por exemplo,
de setores tão caóticos que a gente visualiza, como saúde, quando falamos de educação em nosso país. Sim, é verdade. Tá certo. Nosso muito obrigado pela sua presença, né? Você que nos acompanha aqui pelo portal ou pelas emissoras de rádio do Grupo de Rosa de Comunicação. Se tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Dr. Eduardo Crespilho. O atendimento ao público acontece às quintas-feiras, entre 13 e 17 horas, tá correto, doutor? E também temos aí uma proposta de orientação, né, que você busca aí para os seus filhos através, né, da promotoria pública, ele que é responsável pela vara da infância e juventude do nosso município, através da comarca de Ibitinga, hoje no Portal Ternura. Obrigada, doutor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite e estamos aí à disposição realmente para eventuais dúvidas. Nosso atendimento ao público está lá, é para ser usado, nós temos todo o interesse em saber realmente os anseios da comunidade. Não, como eu falei, não são propósitos fáceis, porém nós estamos lutando contra essas questões que venham afetar uma matéria tão importante que é a educação. Tá Muito certo. obrigado, Daniela. Obrigada.